A história do ousado é um dos relatos mais emblemáticos de resiliência e recuperação da fauna brasileira, tornando-se o símbolo da luta contra os incêndios devastadores que atingiram o Pantanal em 2020. Aqui está o resumo dessa trajetória marcante. O resgate crítico. Em setembro de 2020, o Pantanal enfrentava um de seus piores períodos de queimadas. Ousado, um macho jovem de onça-pintada, foi encontrado em condições deploráveis no Parque Estadual Encontro das Águas, no Mato Grosso. Ferimentos. Ele apresentava queimaduras de 2º grau nas 4 patas, o que o impedia de caminhar, caçar e se defender. Resgate. Uma força-tarefa envolvendo veterinários e biólogos conseguiram sedá-lo e transportá-lo via aérea para Goiás. O tratamento inovador. Ousado foi levado para o NX no Extinction, uma ONG especializada em felinos. O tratamento foi pioneiro e utilizou tecnologias avançadas. Primeiro, ozonioterapia, para acelerar a regeneração dos tecidos e reduzir a inflamação. Segundo, laser terapia, utilizada para cicatrização profunda das almofadas das patas, coxins. Terceiro, células-tronco. Ele recebeu aplicações de células-tronco para garantir que a pele nova fosse resistente o suficiente para o solo abrasivo do Pantanal. Curiosidade: o nome ousado foi dado pelos guias de turismo da região antes mesmo do incêndio, por ele ser um animal muito visível e que não se escondia facilmente dos barcos de observação. O retorno triunfal. Apenas 36 dias após o início do tratamento, Ousado apresentou uma recuperação surpreendente. Em 20 de outubro de 2020, ele foi levado de volta ao mesmo local onde foi resgatado. Ele foi solto com um colar de monitoramento via satélite, GPS. Dados mostraram que ele estava caçando e se deslocando normalmente, provando que o tratamento não afetou seu instinto ou agilidade. Ousado hoje é monitorado por projeto de conservação e continua sendo uma peça fundamental para o ecoturismo e para o equilíbrio ambiental da região de Porto Jofre. As notícias mais recentes de 2025 e 2026 confirmam que o ousado não apenas sobreviveu, mas se tornou um dos machos dominantes mais importantes e avistados da região de Porto Jofre. Aqui estão as atualizações sobre o estado dele. O dilema do colar. Atualização de outubro de 2025. Até o final de 2025, o ousado ainda carregava o colar de monitoramento via satélite colocado em 2020. O problema: o equipamento possui um mecanismo chamado drop-off, projetado para se soltar automaticamente após um período. No caso dele, o sistema falhou e o colar permaneceu preso. A decisão técnica. Instituições como a Pantera Brasil e o ICMBio avaliaram a situação e decidiram não intervir. Como o ousado está saudável, caçando e se comportando normalmente, os riscos de uma nova sedação, captura e anestesia, apenas para retirar o colar são considerados maiores do que o benefício, já que o objeto não causa danos físicos aparentes. Diferente de muitos animais resgatados que têm dificuldade de adaptação, Ousado retomou sua posição na hierarquia selvagem com vigor. Territorialidade. Ele é frequentemente avistado por guias e turistas protegendo seu território no Parque Estadual Encontro das Águas. Sucesso na caça. Registros de 2024 e 2025 o mostram Ousado caçando jacarés e grande porte com a agilidade de um animal que nunca teve as patas feridas. Vida social. Ele já foi visto interagindo e se acasalando com diversas fêmeas da região, o que indica que ele está contribuindo ativamente para a variabilidade genética da população local. O caçador de jacarés. Após o retorno à natureza, Ousado não apenas sobreviveu, como prosperou. Ele desenvolveu uma técnica de caça muito específica e admirada por guias e biólogos: o mergulho sobre jacarés. Ele costuma se lançar na água para surpreender as presas, mostrando que suas patas se recuperaram totalmente. Uma curiosidade técnica: o crânio da onça-pintada tem a mordida mais forte entre todos os felinos em relação ao tamanho do corpo, chegando a cerca de 1.500 libras por polegada quadrada. É quase o dobro da força de um leão.
o que explica como elas perfuram o couro e o crânio de um jacaré adulto como se fosse papel. Sinais da idade. Em registros de 2025, ele foi avistado com cerca de 9 anos de idade. Embora apresente alguns dentes quebrados, comum em onças mais velhas que caçam presas grandes, ele segue ativo e caçando normalmente. Em 2026, a história dele continua sendo usada mundialmente como principal exemplo de sucesso em reabilitação de fauna silvestre. A técnica de aplicação de células-tronco usada nele tornou-se um protocolo de referência para outros felinos resgatados de incêndios em biomas ao redor do mundo. O ousado deixou de ser apenas uma onça resgatada para se tornar uma celebridade do ecoturismo, ajudando a movimentar a economia local através da observação sustentável. Uma última notícia do ousado. Aqui ele aparece com uma nova técnica de caça desenvolvida por ele. Na maioria dos felinos do Pantanal, a maneira de caçar jacarés é ficar no topo de uma falésia ou uma árvore e assim que avistar um jacaré passando pelo rio eles saltam sobre a caça e iniciam uma luta para imobilizar o animal caçado. Geralmente a caça é imobilizada com uma mordida direta no crânio, mas isso geralmente acontece submerso durante a batalha. O ousado hoje utiliza uma técnica inversa. Ele vem nadando pelo rio como se fosse um torpedo e surpreende o jacaré ou a capivara ainda em terra firme antes que ele se afugente saltando para o rio. Com isso ele tem mais facilidade na retenção do seu sustento alimentar. Relatos de biólogos que o acompanham, devido à sua idade avançada, e já sem uma parte de seus dentes, é muito mais dificultoso a retenção da presa. Notem que ele demora muito para fazer isso. Aqui está mais uma história que eu não sabia. E você sabia?